Fala, galera, então, antes de começar o corte, um recado importante pra vocês, hein? Você que é bom de palpite, corre lá na 1xBet. O link tá aqui no primeiro comentário fixado, clique lá, cadastre-se, use a palavra promocional FUTEPOD com temudo e demudo no final, pra eles dobrarem o seu primeiro depósito até R$ 3.000. Você não ouviu errado, tá? A 1xBet é a maior bet do planeta e é parceira agora do canal Futebolaço. E agora, vamos pro corte. Como é que tem sido a experiência pra você de torcer pro Vasco? Muito ruim, muito ruim. Cara, hoje em dia eu vou pro estádio pra poder protestar, me reunir com os colegas, amigos, mas é uma coisa desanimadora. A gente tá ano após ano buscando algum motivo pra poder, né, tá ali, né, empolgado de ir pro estádio, torcer, ir acompanhar o Vasco aí em outros estados, mas, cara, tá sendo totalmente desgastante, né? É uma coisa que eu tô até, de certa forma, acostumado, né? Até conversando com meu pai sobre, pô, meu pai pegou a época de ouro do Vasco, e meu pai também tá na mesma linha que eu, tá desanimado, assiste por assistir, eu também tô super desmotivado com tudo isso, porque, porra, a nossa geração só pegou desastre. A única coisa que a gente comemorou foi a Copa do Brasil. Então, caraca, quando teve a venda do Vasco, eu falei, porra, agora a gente vai ser diferente. A gente, tô empolgado, de repente eu vou ver o Vasco conquistando uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, já que quando o Vasco conquistou esses títulos, eu era muito, muito jovem, não curti, entendeu? Da forma que eu queria hoje em dia. Então, acho que, cara, principalmente a nossa geração tá muito desanimada com relação ao Vasco, porque não vê perspectiva de melhora. Todo ano a gente tá sempre passando pela mesma história, falando sobre as mesmas coisas. Muda o ano, mas é sempre o mesmo enredo. Todo ano a gente tá falando aqui sobre rebaixamento, o Vasco precisa de reforços, tá brigando pra não cair. Então, cara, isso é cansativo. É cansativo demais. Pra você que faz conteúdo diário, você sabe como é que é desgastante ficar falando sempre a mesma coisa, sempre batendo na mesma tecla, né? Então, cara, é desanimador. Torcer pro Vasco hoje é desânimo total. Cara, o que é estranho, ô John, a gente tem tido muito esses debates lá no grupo de membros, inclusive mandar um abraço pra galera que é membro do canal Futebolaço Vasco. A gente tem um grupo que eu considero uma família. Tem dia que eu fico, às vezes, 2 horas com a rapaziada trocando ideia lá no WhatsApp. Talvez eu seja o produtor de conteúdo que mais conversa com o seu público num grupo de WhatsApp. E só é o único grupo que eu... Não, tô no grupo da reforma da sede náutica da Lagoa também. São os dois únicos grupos de Vasco que eu tô presente. E, cara, a gente tem... O pau quebra lá porque eu vejo muito um conflito de geração muito grande. A gente, que é dessa geração 92, 93... Tu pega um moleque, então, que é 2000, pô, 2010, que ele é bem mais novo, então, até de 2000 pra baixo, que a própria Copa do Brasil, ele também tava ali com 10 anos, 11 anos, ele não era uma pessoa já assim tão grande, assim, entendendo a fundo. Tem um conflito geracional muito grande, cara. Eu quebrei um pau feio com duas pessoas no grupo lá, foi até o Nildo e o Maurício, mandar um beijão pros dois. Porque a galera mais antiga, eles até brinco, uso o termo da moda da política, né, que é o negacionista. Até falo zoando, né, de forma óbvia, de forma folclórica. Eu falo assim, vocês são os negacionistas, cara. Vocês se negam a enxergar que o Vasco que vocês se apaixonaram e cresceram vendo, esse clube não existe mais. Tem muito vascaíno, principalmente os mais velhos, com uma arrogância e com um reino na barriga, achando que o Vasco ainda é o clube que ele já foi. E o Vasco não é mais o mesmo clube. A gente vive... O retrato que eu vejo do Vasco é aquele cara que já foi milionário um dia, ele fale, e ele ainda tem uma arrogância do caramba, ele ainda acha que ele é um milionário, né? Vive de bravata, de contar a história de passado, mas ele não se manca que a realidade hoje é de um cara falido, quebrado e pobre, igual os outros que estão ao redor dele ali. Eu vejo muito isso de boa parte da torcida do Vasco. E eu vejo essa geração se estapeando, porque a gente, principalmente os que ainda são mais novos que a gente, o que o Vasco proporcionou pra eles foi só vergonha, meme, vexame, derrota, sofrimento, continha de ficar fazendo continha e tabelinha no celular, quantos pontos
eu preciso fazer pra não cair. E pra esse moleque, pra essa geração, o Vasco é um péssimo clube. É um clube que traz muito mais sentimento ruim pra ele do que coisa boa. E aí, quando ele externaliza isso, ele escuta do mais velho, você é uma geração de merda, de senhor Nutella, o Vasco é isso. E de fato, a gente tá vivendo uma entre-safa, que a gente tem a galera mais velha que era Romário, Edmundo, Juninho, Filho. Aí tu volta pra trás, Roberto, Giovani, Mazinho, Acácio. Aí tu vai se... Expresso da Vitória de 1948. O Vasco sempre teve timaços. É o primeiro campeão intercontinental quando a gente ganhou o Sul-Americano. Então, assim, o Vasco sempre foi um clube referência. E não é. Não é mais. E aí, tem gente que conta a história do Vasco até 2000. O cara se nega a contar o 2001, 2, 3, 4, 2024. Foram distribuídos 24 campeonatos, 23, né? Campeonato Brasileiro, 23 Libertadores, 23 Copas do Brasil. E o cara ainda continua contando. Eu tenho 4 brasileiros, o Flamengo tem 5, o Corinthians tem 4, 5 também, o São Paulo um pouquinho depois me passou ali. Não, mano, o Cruzeiro, eu vi gente debatendo quem é maior, o Vasco ou o Cruzeiro. Em termos de torcida, a gente não se questiona. Mas em termos de título, o Cruzeiro passou o Vasco. Tem os mesmos 4 brasileiros, tem 2 Libertadores, eles têm 6 Copas do Brasil, é o maior campeão de Copa do Brasil. Aí quando eu te pergunto, quem é maior, Vasco ou Cruzeiro? Então tem o próprio Fluminense, que tinha uma distância escalar alfabética pra gente, igualou em Brasileiro, igualou em Copa do Brasil, igualou em Libertadores. A gente tem um título sul-americano a mais que eles, que a gente tem uma Mercosul, um sul-americano de 48 e uma Libertadores. Eles ganharam uma Recopa e agora é uma Libertadores numa porrada só. Carioca eles têm mais que a gente, torcida não se compara, a diferença é muito grande. Mas tá chegando próximo. Então, se você pegar os maiores clubes do país, a gente tá à frente do Fluminense, por um detalhe, tá à frente do Botafogo ainda com uma boa margem. Tem uma discussão entre Vasco e Atlético, a quantidade de títulos relevante é empatada, mas a gente tem mais títulos. Brasileiros a gente tem 4, eles têm 2. Enfim, de resto, geral atropelou a gente, sendo que a galera continua ainda arrotando que o Vasco é aquele Vasco de 2000, porque tem uma das 5 maiores torcidas do país. Ainda briga com a questão das pesquisas. A galera, eu acho que o Vasco tem mais torcida do que as pesquisas apontam. Sim. Mas é óbvio que outras torcidas vão estar encostando na gente, cara. Até a tendência é essa, né? Porque hoje em dia, para uma criança ser vascaína, é uma luta, né? Os pais têm que estar ali... Eu tenho familiares meus que têm filhos pequenos que são vascaínos e, pô, e na escola eles falam que é a maior dificuldade, entendeu? Porque, comenta de Flamengo, comenta de Fluminense, né? Que foram campeões, assim, recentemente, ganharam títulos, né? E aí a criança fica balançada, né? Porque ninguém quer torcer para um time que é perdedor, né? Eu falo que eu me tornei vascaíno em 2001, que foi quando meu pai me levou a primeira vez no Maracanã e o Vasco ganhou de 7-0 do Botafogo. Aí eu vi Romário, vi Euler, gritei gol 7 vezes no Maracanã. Ali eu me tornei Vasco. Porque até então foi minha primeira vez no estádio. Aí qual é o incentivo que hoje tu vai levar uma criança no estádio para poder ver o Vasco jogar? Para poder criar aquele amor, aquele sentimento, entendeu? Então é complicado. A tendência tá diminuindo cada vez mais, porque o clube que não tem resultados expressivos, né, positivamente, a tendência é que o aumento da torcida também acompanhe os resultados, né? E o Vasco não tem resultados expressivos aí há muito tempo. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita então, já se inscreva aí no canal para fortalecer o nosso trabalho. 2 vezes por semana a gente grava novos episódios, os cortes soam aí todo santo dia. Então você que quiser dar uma moral pra gente, ajudar a família Futebolaço a continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte.